Paz e bem, sou Valmir Peixoto, mais uma vez em nosso canal Estudando Consciente. Hoje nós iremos falar do tema olhos de ver, olhos de enxergar, ouvido de ouvir, ouvido de escutar. Eu fiz essa pergunta aos amigos pelo WhatsApp. É que eu, na minha inteligência eu esqueci e apaguei. Fui fazer a limpeza no WhatsApp, no aplicativo, e acabei apagando. Eu perguntei, o que é olhos de ver, olhos de enxergar? Uma botou assim, eu não sei. Teve uma amiga que falou que é enxergar, acho que é mais ou menos aí com a alma. Uma outra amiga deu uma resposta que agora eu não lembro. Um amigo disse que enxergar é o futuro. Então hoje nós iremos conversar sobre olhos de ver, olhos de enxergar, ouvido de ouvir, ouvido de escutar. Cada um está dentro do seu conhecimento, sua opinião, nós aceitamos, respeitamos, até concordamos. Hoje nós iremos dar a nossa opinião dos olhos de ver e enxergar primeiramente. Nós já citamos aqui, várias vezes, que no centro espírita que eu fazia parte, espiritismo popularmente falado kardecista, dando um grupo de estudo, uma senhora disse que todos os ensinamentos, de todos os ensinamentos que o Cristo Jesus nos passou, o único que nós não modificamos foi as parábolas. Porque as parábolas nós não achamos uma coisa, que é do dia a dia. Ele usava coisas do dia a dia daquela época e explicava o que era o espiritual. Então, nós não mudamos porque nós tínhamos olhos de ver, mas não o olho de enxergar. De lá naquela parábola, nós entendermos qual era a mensagem que ele estava passando. Por isso Paulo de Tarso ele orienta, não interpretar segundo a letra, porque a letra mata, interpretar segundo o espírito da letra. Esse vivifica, dizer, o que está escrito, o que ele quis dizer. Por exemplo, a parábola do casamento do filho do rei, que ele prepara o casamento e manda convidar lá os barões, naquela época eu não sei como é que falava, mas no dia de hoje, barões, conde, duque, marquês, aquele povo todo. Cada um deu a sua desculpa para não ir. Mandou os seus mensageiros convidar os escalões abaixo. Aí mataram os mensageiros. E depois, então o que ele faz? Pede que vá à praça pública e convida todo o pessoal que ali vive, que mora na rua, vive em situação de rua, deficiente físico, auditivo, mental, visual, todo o pessoal que vive na rua, E ele lá se preparando, quando ele entra para olhar o salão, tinha um que ele chegou e perguntou, como é que você conseguiu entrar aqui sem as vestes de núpcias, sem as vestes de gala, E mandou expulsar ele. Então, se é pobre, se vive em situação de rua, se de baixa renda, não tem dinheiro nem mal para se alimentar, como vai comprar no atual arroz a mulher um vestido longo, o homem de repente um terno, uma roupa social? Então esse é o motivo, nós vimos, não enxergamos o significado. Como o tema hoje não é sobre parábola, nós só vamos até essa parte. Então não soube explicar. Então,
Não, tá bom, vamos dizer então, vamos dar o exemplo do enxergar. Ele fala da parte espiritual. Cada um arrumou uma desculpa para não fazer a sua parte na vida espiritual, de evoluir, de se olhar, se interiorizar, nos conhecermos, para nos modificar. Quem sou eu? Quem é o Valmir? Eu preciso conhecer a minha verdade. Então, a maioria que fazia parte, né, que tem o estudo, que tem o saber, fogimos geralmente dessa parte. Então, aqueles que representam a situação de rua, nós podemos entender que são aquelas pessoas que não valorizamos pela sua condição social, pelo que estão passando, e não damos a mínima, não vemos nele um irmão de humanidade. E muitas das vezes a gente não damos nem atenção. Muitas das vezes nós não o auxiliamos. Ontem mesmo eu estava vendo, assim, acho que era no Quai, ou foi no Facebook, até aqueles que fazem as pegadinhas, um senhor negro tentando calçar, com duas muletas, tentando pegar a botina com o próprio pé para calçar, o casal passa e o homem vai puxar ela para ela não ajudar. E ela querendo ajudar, ela vai, ajuda o cara, coloca a botinazinha, amarra o cadastro e tal. E ele vai e mostra para ela no final que elas eram uma pegadinha, para ver como as pessoas passam seu dia, premia ela, dá uma coisa, aí o cara vai cumprimentar e ele diz que não, porque ele não ajudou, o objetivo era ver o que a pessoa faz. E queria pegar o prêmio, ele tomou da mão do cara e deu para a mulher. Então, o olho de ver, de enxergar, é enxergar a situação que a pessoa está vivendo. A gente criar, agora fugiu a palavra da mente, uma empatia antes de julgarmos aquela situação. E a veste de núpcias que Jesus quis dizer é a nossa modificação, nossa evolução espiritual, que condizerá onde nós vamos viver, qual é o universo paralelo, qual é a dimensão que nós vamos viver dentro da nossa evolução espiritual. Então nós temos que ter o olho de enxergar as oportunidades de nossa modificação, a oportunidade de nossa evolução dentro daquele contexto da nossa vida, do dia a dia. E sermos prestativo. Claro que nós não vamos trazer uma pessoa que não conhece para viver na nossa casa. E procurar não julgarmos o que ocorre, a cena que nós estamos vendo, né? Aquela cena que nós estamos vendo, a gente não julgar, mas procurarmos criar empatia para poder entender. Será se eu não faria também a mesma coisa? E ouvido de ouvir, ouvido de escutar. Ouvir, todos nós ouvimos. Eu já comentei que eu fui falar sobre política, um senhor chegou para mim e falou que eu ouvia o galo cantar, não sabia onde nem a cor. Que eu deveria primeiro saber para opinar. Então eu tenho que ouvir. E ali, quando ele falou, eu escutei a mensagem que ele quis dizer. Por isso que eu procuro pesquisar para comentar sobre algo. Então, muitas das vezes, nós ouvimos o pássaro cantar e não escutamos a mensagem do pássaro. Agora está o canarinho do Raoni ali, o canário belga dele, chamando. Então ele está agradecendo a Mãe Natureza por mais um dia, por ter o criado. Muitas das vezes nós não ouvimos nem o que quer dizer
o vento quando ele passa. Ah, mas nós temos a vida tarefada, né? Hoje em dia. Mas nós podemos tirar momentos para apreciar a beleza de uma flor, enxergar o que aquela flor representa, uma plantação representa, ver e enxergar uma criança brincando, aprontando, né? A traquinagem de criança. O que quer fazer? A inocência dela, o que quer dizer a pureza da alma da criança? Enxergar a alma da coisa. Paulo de Tarso, ele fala que nós não devemos interpretar o que está escrito segundo a letra, mas procurar interpretar segundo o espírito da letra, o que quer dizer, olhos de enxergar. E quando a gente ouve um comentário sobre a vida do dia a dia, da política, muita mentira roda na vida, né? Eles falam fake news. A gente tem que entender, enxergar o que ouvir, mas é escutar o que quer dizer. Porque muitas das vezes aproveita a ignorância da pessoa, na maioria que não procura entender, ele lança uma semente, eles falam algo, explicando, por exemplo, vou dar um exemplo, sobre o auxílio presidiário que os prisioneiros estão ganhando, porque o atual presidente liberou do viciado. Esse auxílio chama-se auxílio reclusão. É dado àquele de baixa renda que contribuiu vários anos com o INSS. Vários anos com o INSS. Então, ele é casado, ele tem uma esposa, os filhos, ele por algum motivo, ele comete um assassinato ou alguma coisa grave, ele é recluso, vai preso. Então, ele tem o direito, a esposa dele, dentro da lei, de baixa renda, né? Esses que ganham um alto salário. E se ele vier desencarnar, é transformado em auxílio de morte, né? Eu não lembro bem agora como se fala, mas é auxílio de morte. Então, quem tem direito, a gente tem que ouvir e escutar se é verdade, e procurar saber. Quando a lei for, a lei da propagandas enganosas for aceita, nós vamos ter responsabilidade penal também, o que divulga mentira. E o auxílio viciado, né? Um falou que não, agora o pessoal está fumando direto aí, drogando. Ele ganha o auxílio doença, não é o auxílio viciado nem dependente químico. Se ele contribuiu com o INSS elevado, ele vai fazer tratamento, né? Acompanhamento, ele vai ganhar um auxílio, o antigo auxílio doença, que hoje é auxílio deficiência temporária. Então, tudo isso nós temos que ouvir, mas escutar por que estão passando a mensagem errada. É para disseminar a discórdia, o desespero, a revolta. Aí um comentário que um amigo comentou que na cidade, aqueles dependentes químicos, a família. Aqui também nós temos um conhecido que ele recebe o Bolsa Família. Ele não tem condições de trabalhar, mas a gente tem que entender por que ele ganha. Não é porque ele não tem condições de trabalhar e foi criado esse auxílio. Agora, o que a pessoa vai fazer, isso é um problema da pessoa, não é meu. Então, se eu for grosso com alguém, me perdoe. Então, a gente tem que ter os olhos de ver e enxergar as situações, de ouvir e escutar o ouvido, para que a gente não espalhe as mentiras, né? As inverdades que se fala, costumo muito usar o inglês, fake news, para que a gente não corra no erro, no equívoco da lei. Essa lei está para ser aprovada. Não só aquele que fala, mas aquele que ajuda a propagar. Então, que tenhamos olhos de ver, mas tenhamos o primordial também, os olhos de enxergar. Que temos o ouvido de ouvir
mas que temos o ouvido de escutar, entender, procurar saber se é verídico, verdadeiro ou não. Quando nós também ouvimos uma música, uma história, né, nós temos que escutar, não é isso? Quer dizer a história. Se ouvir uma música, nós também temos que escutar o que a música transmite, a mensagem que ela transmite. A música de Missati com outro, que eu não lembro, o Caminhando Devagar, ou Andando Devagar, ela nos transmite a mensagem de nossa modificação. Não sei se eu estou conseguindo passar o que eu entendo. Então, a gente tem que ter cuidado. Tomarmos cuidado quando lemos e quando ouvimos algo falar. Quando vemos, quando ouvimos. Espero ter conseguido passar para vocês o que eu estava querendo. Se gostou, dê seu joinha. Muito importante. Compartilhe. Vá nos comentários, deixe sua crítica, deixe sua opinião, sua pergunta do que não entendeu, uma sugestão de um tema. Tudo isso é importante. E quem não se inscreveu, se inscreva, toca no sininho para receber notificação. Então esses fatores não só é importante só para o YouTube entender que são temas relevantes, mas para mim entender uma crítica de um equívoco que eu cometo, eu vou poder corrigir aqui. Eu não comentei que até não sei o que aconteceu com o Zidane, era ele se identificar com esse jogador francês, Luiz Zidane. Não tenho mais contato, amigos vêm perguntar também, não sei se ele desencarnou. Não acho, creio que tenha desencarnado porque não acho mais ele no Facebook. Então ele dizia para fazer vídeo curto. Às vezes eu consigo fazer vídeo curto, 15 minutos, 20 minutos. Tá bom? O amor que existe em mim saúda o amor que vive em você. Gratidão.